Vamos para o livro de Atos, capítulo de número 12, versículos de 1 a 12, e vamos ver o que Deus faz. Nós sabemos da maldade do coração do homem, e quando alguém se levanta contra outro, porque tem o poder nas mãos, e aquela outra pessoa nenhum mal fez, mas o homem pode fazer muitas coisas, muitas atrocidades. E aqui vai acontecer com Pedro isso, mas Deus faz do jeito dele, Deus faz acontecer, e é maravilhoso saber que Deus faz isso por cada um de nós também. Então, o que Deus faz? Nesse contexto de Atos capítulo 12, Herodes persegue a Tiago e a Pedro. E o versículo 1 nos diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E o versículo 2, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Aquele que tem o poder na perseguição, mas me leva a pensar que vida tranquila nós temos, sendo crentes num país de liberdade, e nós podemos cultuar a Deus, nos reunimos em oração, para o louvor, para a pregação da palavra, e temos tranquilidade quanto a isso. E nós sabemos, claro, que existem países onde crentes são torturados, são impedidos de se reunirem, estão impedidos de declararem a sua fé. Herodes fez passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Alguém perdeu um irmão aqui, porque era fiel ao Senhor. E Herodes, este que representa o poder mundano, o poder do homem contra as coisas de Deus, e nesse sentido o homem pode, claro que tocado pelo inimigo Satanás, ele vai fazer este mal, mas graças a Deus sabemos que existe tempo para perseguição, tempos finais, são tempos difíceis, os crentes de alguma forma são perseguidos, são odiados, mas graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mas vamos ver, quando o homem faz e vai contra a liberdade da pessoa, contra os pensamentos dessa pessoa, contra a pregação dela e a libertação do Deus que faz. Naquele tempo, portanto, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Então, crentes que estavam reunidos, que eram da igreja, que eram do Senhor, mas Herodes queria maltratá-los. Versículo 3, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Aí o político fica feliz quando a sua atitude vai em favor do povo, ou pelo menos pelo gosto do povo. Então esse é aplaudido, esse é aclamado. E os judeus que não aceitaram a Jesus, os judeus que crucificaram ao Senhor Jesus Cristo, agora esse povo está gostando de que eles sejam presos. E isso acontece, portanto, com Pedro, porque era agradável aos judeus, e o político Herodes gostou muito desta situação. Versículo 4, tendo-o feito prender, então prendendo a Pedro, lançou no cárcere. Então, uma das primeiras atitudes que nós percebemos aqui, primeiramente, maltratar, depois passar ao fio da espada, e agora prender. Isso o homem pode fazer. Herodes
fez ou mandou fazer. E lá estava Pedro agora, preso, lançado no cárcere. Muita gente vai para o cárcere, para a prisão, porque os seus feitos merecem isso, coisas erradas, e vão para o cárcere. Mas muita gente, muitos crentes, vão para essa situação de serem humilhados, de serem até torturados, prisioneiros, por amor ao Senhor Jesus Cristo. E aí, o que o homem faz, na sequência desse versículo de número 4, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Muita gente, muitos soldados para vigiarem, para cuidarem, para manter aquela pessoa presa. Então, é valorizado aqui, estamos valorizando o que os homens podem fazer, a maldade que eles executam, para falarmos do que Deus pode fazer e é maior do que todas estas coisas, que é o homem diante de Deus, o que é a maldade diante do Senhor. Mesmo o inimigo, Satanás, só vai agir se Deus permitir. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus guarda os seus, Deus abençoa e livra aqueles que Ele tem chamado, que Ele tem salvo. E lá estava Pedro guardado no cárcere, e Herodes pensava apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, depois da festa. Deixa o povo comemorar a sua Páscoa, depois disso eu vou apresentar Pedro a eles, e ele estava gostando muito dessa situação. Versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, estava ali sofrendo pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque era um homem de Deus, pregava ao Senhor, anunciava o Evangelho, e o homem grande, o homem que não tem fé, o homem que é o político. Hoje nós temos os nossos políticos que são votados pelo povo, e quando existe esse voto, existe uma cobrança do povo, mas para aquele tempo, para governos ditadores, para aqueles que são colocados no poder, fazem e desfazem do seu jeito. Mas nós sabemos pela palavra que qualquer líder de qualquer época está lá porque o Senhor o quis. Então tudo isso estava predestinado para acontecer. As provações que vêm na nossa vida, Deus permite, Deus sabe o tempo dessa provação, que os nossos corações sejam experimentados. Então, se nós não temos a prova do fio da espada, a prova da prisão, graças a Deus por isso, mas é certo que temos outras provações, temos provações de ordem familiar, questões da família, temos a questão da ordem financeira, problemas financeiros que abalam o nosso ser, mas tudo isso, ao final, nos dá mais confiança, mais fé, porque como vamos ver aqui na continuidade do texto, o socorro vem do Senhor, a bênção, a libertação, o Senhor vai operar, e aparece de um jeito, aparece de outro, Deus usa pessoas, Deus faz uma obra tremenda. Então o que pode fazer o homem? Deus é maior do que todas as coisas. Ele permite que estejamos indo até o fundo do poço, mas também Ele mesmo vai resgatar a cada um de nós dessa situação. Portanto, se temos inimigos, se temos aqueles que nos perseguem, que zombam de nós na escola, na faculdade, que zombam de nós no trabalho, Deus há de mostrar o seu poder. E o que pode fazer o homem? O homem realmente faz coisas que maltratam, faz coisas que
só a maldade humana mesmo e contra pessoas do bem. Porque quando é uma gangue, quando são facções que brigam entre si, a maldade está dos dois lados, mas aqui pessoas do bem são maltratadas pelas pessoas do mal. E a grande lição que nós temos também nesse texto, para que Deus possa agir, para que Ele possa fazer, Ele faz da maneira soberana, mas Ele nos usa, Ele quer que nós façamos uma parte muito importante nisso tudo, como diz aqui, do meio para o fim, do versículo de número 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui está o segredo, aqui está a alavanca desse mover de Deus. A igreja reunida, a igreja preocupada, a igreja orando, irmãos com oração incessante a favor dele, a favor de Pedro. Hoje a igreja se reúne, intercede e tem oração a favor de alguém, a favor de nós mesmos, a favor da nossa saúde, contra o vírus da pandemia, porque havia oração constante, incessante a Deus por parte da igreja, em favor daqueles necessitados. Que a igreja nunca deixe a oração, que possamos orar, orar e orar, orando e vigiando. É o que Deus determinou para o livramento, para sermos abençoados, para termos o escape dentro das nossas necessidades, dentro dos perigos. Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quantas pessoas estão orando a ídolos, quantas pessoas estão esperando do homem o socorro para as suas tribulações, e bastaria clamar ao Senhor, clamar de forma individual, eu e Deus, Ele há de me ouvir, Ele há de me atender. Ou então a oração de outras pessoas, como é valioso isso, a oração de um justo, intercessória, na brecha, clamando para que Deus abençoe, para que Deus livre. E aí, quando tudo passa, muitos se esquecem até de agradecer, que foi operação de Deus. Mas o certo, o correto é se voltar a Deus e agradecer pelo livramento que Ele operou. Quantas pessoas estão orando por nós? Quanto você está orando pelas pessoas? A oração aqui é o grande segredo. Que nunca falte oração nas nossas vidas, nunca falte oração na nossa igreja. Agora versículo de número 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Que situação difícil para o apóstolo, dormindo entre dois soldados. Tão vigiado que ele estava, tão prisioneiro ali naquela situação, e mais ainda, acorrentado com duas cadeias, acorrentado, preso por dois cadeados, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Olha só o que o homem faz, e Deus permitiu que isso fosse feito. Muita guarda, muita proteção, muita vigilância, e ali estava Pedro, humanamente falando, daqui você não sai, ninguém pode tirar você daqui, porque os nossos meios humanos, as pessoas a serviço aqui para prendê-lo, estão todas fazendo isso muito bem. Pedro, agora eu vou te apresentar para o povo,
eu vou ficar bem com eles, mas o final da história não é este. A história não acaba assim. Havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Então lá estava ele guardado, humanamente falando, de uma maneira grandiosa. Mas versículo 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. Deus vai atuar e vai enviar o seu anjo. Hoje o anjo do Senhor está ao nosso derredor e nos livra. Nós não vemos os anjos. Pedro vai ter um contato com o anjo, mas a Bíblia não diz que é possível estar vendo essas criaturas espirituais. Muitos anjos se apresentaram na forma humana, falando com as pessoas, mas nós não percebemos isto na história, que temos aparições de anjos em qualquer situação, embora muitos possam até narrar experiências desse tipo, mas para Pedro foi assim, sobreveio um anjo do Senhor. Hoje nós falamos, houve a mão do Senhor, houve a ação do anjo sem que nós percebamos, a atuação pela fé de Deus nos livrando de momentos difíceis, onde aparece alguém para nos socorrer. Deus usa muito também as pessoas, outras pessoas que são tocadas por Deus e nos ajudam em momentos de tribulação. E aí fala que uma luz iluminou a prisão. Prisão é lugar de escuridão. Prisão é sinônimo de coisa ruim. E Pedro estava enfrentando tudo isso, mas para Deus é luz, para Deus é brilho. E a luz iluminou a prisão, não a luz artificial, a luz elétrica que nem eles tinham. O tipo de luz que eles tinham não foi essa luz que veio a brilhar, mas uma luz que vem desse anjo, que vem da manifestação sobrenatural. E uma luz sobrenatural enche a prisão e clareia o caminho, clareia em volta. E tocando ele o lado de Pedro, sem noção do que estava acontecendo, ali dormindo, a necessidade de dormir, e mesmo numa situação tão terrível como essa, mas ele dormia. E creio que o sono até tranquilo é o sono daquele que descansa no Senhor, que acredita que o Senhor está operando, que o Senhor fará maravilhas. Então, o sono tranquilo. E eu digo para o irmão também, vá dormir tranquilo. Se existe preocupação, se existe tribulação, nada melhor do que uma boa noite de sono e um sono de descanso no Senhor. Toda noite eu oro, Senhor, nos abençoe para esta noite, nos dê uma noite tranquila e de paz para todos nós. E aí dormimos tranquilos. E Pedro estava lá nessa situação, e o anjo tocando, portanto, ao seu lado, ele despertou. E o anjo lhe disse, levanta-te depressa. Era uma situação que exigia agilidade. Vamos sair daqui, levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E aqui nesta parte nós estamos vendo o que Deus faz. A operação de Deus, enviando o seu anjo, iluminando o ambiente, Pedro sendo ali despertado, e as cadeias caíram-lhe das mãos. Libertação. Não há cadeia que possa segurar o servo de Deus, se Deus assim quiser fazer.
Não há cadeia que possa lhe prender aos problemas para sempre. Se você clamar, se a igreja clamar, orar, buscar ao Senhor, Ele vai agir, Ele vai operar. É o mesmo Deus que atua nas nossas vidas. Portanto, o sono tranquilo, as cadeias caindo, libertação, isso tudo Deus quer para os seus. Ele até permite a situação difícil, a situação que parece que eu não vou dormir essa noite porque o problema está muito sério. Eu me sinto amarrado, eu me sinto preso, eu me sinto aqui nessa situação desesperadora, mas Deus é maior. O que pode fazer o homem, o que pode fazer o inimigo, que Deus não faça maior. E se Ele usa o mal para nos aprisionar por determinado momento, Ele vai usar o seu poder libertador para as nossas vidas. E caíram-lhe as cadeias das mãos. Que Deus possa estar também fazendo cair as cadeias, as prisões, as correntes do que lhe prende, e dando-lhe a libertação. Confie em Deus. Esta é a minha oração, é a oração da igreja em seu favor, porque nós sempre oramos uns pelos outros. E aí, versículo 8, disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Então, creio que era normal dormir ali com pouca roupa, mas coloque aí a sua roupa, calça as suas sandálias. E ele assim o fez, talvez não entendendo, e depois o texto vai falar que ele não estava entendendo, e achava que era uma visão, como isso pode acontecer, algo sobrenatural. Ele experimentou o sobrenatural de Deus, mas ele obedeceu, assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Toda uma proteção humana para a questão de temperatura, a questão de estar vestido, porque alguém passando ali sem roupa chamaria a atenção, ficaria difícil, mas toda aquela roupa para estar pronto para dar continuidade a essa fuga, uma fuga santa, uma fuga da parte de Deus, e Pedro pôde estar vivenciando isso. Aí temos o versículo 9, que começa a narrar que Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro, acostumado a ter as visões do Senhor, a ter os recados do Senhor, sabia que Deus agia e mostrava coisas desta maneira para ele. Nós podemos dizer assim que ele poderia estar também como que sonhando. Muitas vezes nossos sonhos são tão reais, parece que está acontecendo e acordamos, ainda bem que não é nada disso, mas será um sonho que eu estou tendo? Ele não despertou para a realidade, mas despertou para ser liberto na condução daquele anjo. Então parecia-lhe uma visão, um sonho. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, como eles não estavam ali cuidando diretamente, talvez dormindo, talvez cegos momentaneamente, só sei que passaram pela primeira, pela segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro. Quem que pode atravessar um portão de ferro? O portão de ferro está lá para barrar as pessoas, para que nenhum prisioneiro possa fugir. Mas olha o que Deus faz. Passados, portanto, pela sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, que dava para a rua, o qual se lhes abriu automaticamente. Hoje nós temos muitos portões
Quando as pessoas não querem enfrentar a rua, não querem descer do seu carro, então o aparelhinho aciona um motor e automaticamente o portão abre e ele entra sem dificuldade. É muito comum hoje em dia, mas ali não teve aparelhinho, não teve nada para ser acionado, senão o poder de Deus, o que Deus fez naquele momento, na ação daquele anjo, onde o portão se abriu automaticamente, de forma milagrosa, de forma que nunca havia acontecido. E saindo, enveredaram por uma rua, foi tudo muito rápido, passando, as portas se abrindo, ninguém percebendo, e se colocaram ali por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Agora sim, não precisa ter mais a atuação do anjo, já não precisa mais do sobrenatural, você já está livre. E que você também aprenda a andar pelas suas próprias pernas. Muitas vezes Deus vai ter que pegar você pela mão, muitas vezes Deus vai ter que sentar com você e ensinar, às vezes de maneira difícil, de provação, de disciplina, mas um dia Ele vai se retirar. Como os pais cuidam dos seus filhos, como um pássaro cuida dos seus filhotes, mas depois chega o tempo, olha, você tem que voar. E o pai mesmo, a mãe, empurra aquele passarinho do ninho, porque ele tem que voar, ele tem que pegar a sua própria alimentação. Assim funciona na natureza, e assim funciona de forma espiritual. Deus não vai ficar ao seu lado todo o tempo nesse sentido, de colocar um anjo ali cuidando de você, cada errinho que você fizer, ele vai estar cuidando, vai estar livrando. Não, você pode no Senhor, aí a sua fé cresce e você se torna alguém que sabe agir, que sabe o que tem que fazer, vai andar pelas suas próprias pernas, com o seu próprio pensamento, tendo-se um grande testemunho do que aconteceu, a grande libertação que Deus operou na sua vida. Você terá um grande testemunho para contar, mas agora o anjo se ausenta dele. Versículo 11, então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Agora ele caiu em si. E, irmão, eu oro a Deus para que você caia em si também. Você já caiu em si de que você está bem, a pandemia está à sua volta, mas Deus tem lhe dado a libertação, tem lhe dado o escape. Caia em si, veja a mão de Deus, quantos vírus Ele não afastou de você, de quantos perigos Ele já te libertou. Não precisa fazer conta disso, mas tenha a noção, caia em si. Quantas coisas que você não tinha como pagar, você acabou pagando. Quantas coisas você quis fazer, não podendo, mas depois deu certo para fazer, porque Deus abriu as portas. Que o povo de Deus possa cair em si e dizer, não é uma visão, não é um sonho, é verdade. O que está na Bíblia acontece comigo, Deus realmente opera. A oração, e aí é o segredo, aí está o segredo. Existe oração, existe o temor a Deus, existe o buscar a Deus, e nós nem temos noção de quantos livramentos o Senhor nos deu. Mas quando você tem noção de que a prisão é séria, as correntes estão sobre você e Deus age, então depois você percebe a libertação que Deus operou em você. Os homens fazem muitas coisas, os homens fazem coisas más, mas o Senhor quer o nosso bem. É o Deus que faz
O que Deus faz é tremendo, o que Deus faz é maravilhoso, o que Deus faz é sobrenatural, é diferente e não há barreira, não há portão de ferro, não há corrente, não há algema que prenda cada um dos seus filhos, porque o Senhor, na hora certa, da forma que Ele quiser, Ele vai agir e vai nos livrar dessa situação. E o versículo 12, que diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria. Solto, procurou a casa de Maria, mãe de João, o João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas, fazendo o quê? Orando. Então nós podemos dizer que estas coisas acontecem fruto da oração do povo de Deus, clamando, buscando, intercedendo. E nós temos, cada um de nós, as nossas algemas, as nossas prisões, muitas vezes, e clamando e buscando ao Senhor, nós seremos libertos, seremos livres desta situação. Então, o que nós aprendemos nessa história é essa parte da maldade humana, de alguém que tem o poder, mesmo que a pessoa seja inocente, mas agrada ao povo, agrada a outras pessoas, ele continua fazendo este mal. Mas ele é limitado. Ele pode fazer até um determinado momento. Herodes fez isso com Pedro e ainda pôde colocá-lo ali em meio a sentinelas, em meio a soldados, na prisão, acorrentado, na cadeia, e ali estava ele nessa situação, aparentemente sem esperança, mas o que Deus faz? Envia o anjo, ilumina aquele lugar, quebra as correntes, tira o cadeado, abre automaticamente aquele portão de ferro, a proteção da cadeia não é impedimento para a ação de Deus, e ele é levado para fora, ninguém percebe, vão dar conta só no outro dia, e ninguém sabe explicar o que aconteceu, porque ninguém viu o que aconteceu. E o outro ponto interessante é quando o anjo então deixa Pedro, e ele então agora vai sozinho para o seu rumo e procurando os irmãos. E a grande lição de tudo isso que nós destacamos é a oração. Havia oração incessante da igreja em favor dele, em favor de Pedro. A oração incessante da Igreja Batista Maranata pelos irmãos, orando uns pelos outros para sermos libertos. E para onde ele foi? Foi para o lugar onde os irmãos estavam congregados em oração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não tema o que o homem possa fazer contra você, mas se somos encarcerados pelo Evangelho, se perdemos o emprego, se somos maltratados pelos familiares ou amigos porque somos crentes, não tema isto. Deus vai te abençoar e Deus vai te dar na igreja irmãos que estarão lhe ajudando, lhe auxiliando. É tão bom vivermos igreja. Que Deus nos abençoe para continuarmos assim, termos um coração agradecido. Senhor, o livramento veio para um irmão, para o outro, para mim. Eu quero te agradecer e agora eu vou viver, continuando, dando continuidade. Não vou achar que, porque Deus permitiu que eu fosse para a prisão, porque Deus permitiu essas algemas, porque Deus permitiu, ou porque Deus permite que as coisas não vão bem, não saíram do jeito que eu gostaria que fosse. Não, nada de lamúria. Pedro não estava ali lamentando, não estava chorando, ele estava dormindo, tranquilo, até com certeza esperando que Deus agisse. Mas quando Deus agiu, ele mesmo não teve nem noção, achou que era uma visão. E você também pode esperar esse sobrenatural de Deus para a sua vida.
A nossa oração é para isso. A oração da igreja é para que isso aconteça. E viver liberto é muito bom, e essa libertação vem do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.